Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Bíblia On. Estamos de volta depois de um intervalo aí de férias e começando 2025 aqui com dois amigos, né, dois visitantes ilustres aqui que estão abrilhantando aqui o nosso Bíblia On. É o meu amigo pastor e professor Jonatas Leal e o meu amigo também pastor e professor Clacir Júnior. Eu gostaria que vocês aproveitassem agora e se apresentassem aqui para o nosso público. E antes de vocês falarem, só lembrando que você pode acompanhar aqui a programação do Espaço Novo Tempo Marizal, aí pelo Instagram ou pelo YouTube. Basta ir lá, @EspacoNT Marizal, e você fica aí sabendo de tudo o que acontece, os nossos cultos, o Maricast e também o Bíblia On. Mas, amigos, fiquem à vontade aí, se apresentem aí, em poucas palavras aí, vocês aí pra gente. Olá, meu amigo de longa data, né? Isso. Muito bom estar com você aqui nessa ocasião para a gente falar um pouquinho sobre a Bíblia, né? Meu nome, como você falou, é Jonatas. Eu tenho doutorado em Antigo Testamento pela Andrews University, lá em Michigan, e trabalho, né, junto com meu amigo aqui, professor Pastor Clacir, na nossa Centro Universitário do Nordeste, né? Agora UniAN. Né? Ensino no curso de Teologia, né? Disciplinas ligadas ao Antigo Testamento. Poxa, muito bom, pastor. E eu sou Clacir Júnior, eu também sou professor lá no nosso seminário, no UniAN, mas na área de Novo Testamento. Ok. E também agora estou nos estudos doutorais na mesma instituição que o pastor Jonatas estudou. Eu estou estudando lá agora para também adquirir o grau de doutor em Novo Testamento. Opa, tentando. Que benção. Vai conseguir. Olha, é uma satisfação receber vocês aqui. E você que está acompanhando a gente aí, é só dar o seu like, o seu joinha aí, curtindo aqui a presença desses amigos. E só, Jonathan, só aqui a gente percebe que, só para dar um toque aí para os nossos amigos lá do SALT, né, da nossa turma, aqui não tem janela, né? É verdade. Os sábios entenderão lá. É verdade. A Bíblia é mais fácil de entender do que essa expressão, viu? Sim. Mas quem assistir lá na turma vai entender o que a mensagem para quem é. Mas, amigos, a gente aqui no Bíblia On, a gente tem trazido temas sobre a Bíblia e surge uma pergunta, né? Muitas pessoas leem a Bíblia, ela transforma vidas, mas como é que a gente consegue compreendê-la melhor? Existe alguma ciência, existem alguns métodos que a gente pode usar para poder compreender, porque a Bíblia traz expressões, tanto no hebraico quanto no grego, que trazendo, por exemplo, quando Jesus fala, corta a sua mão, se sua mão te faz pecar, isso é literal ou não? Né? Quando Paulo diz, olha, que as mulheres não falem na igreja, isso é algo contextual, cultural, ou isso é para, né, uma doutrina? Então, como é que a gente consegue interpretar a Bíblia? O que nos ajuda? Então a pergunta é, por que precisamos, no caso aí surge a hermenêutica, né, tem a exegese, tem a hermenêutica, por que precisamos da hermenêutica para entender a Bíblia? E por que é necessário interpretar e não simplesmente ler a Bíblia? Sim. Eu acho que essa é realmente a primeira pergunta que a gente precisa fazer, né? Porque alguém que está nos ouvindo aí pode pensar, mas não era simplesmente ler e entender, né? É interessante que naquela ocasião, né, que Filipe encontrou o eunuco, ele perguntou, você entende o que você está lendo? Então essa pergunta deixa claro, né, que a leitura automática da Bíblia, a leitura da Bíblia automaticamente não garante que você vai entender o que está escrito ali. Mas isso não acontece só com a Bíblia. Né? A questão é que nós somos seres que estamos constantemente interpretando. Essa palavra, né, mais chique, podemos dizer assim, hermenêutica, nada mais é do que a ciência da interpretação. Né? E nós vivemos interpretando. A questão é que como nós estamos inseridos no nosso contexto cultural, histórico, nós nem percebemos. Mas, por exemplo, você automaticamente consegue identificar se você está lendo, por exemplo, uma obra de ficção ou uma reportagem de jornal, porque você conhece os dois gêneros. Certo. Mas você conseguiria diferenciar a poesia de um texto narrativo na Bíblia? Quem sabe não. Por quê? Porque nós estamos já distantes, há alguns abismos que nos afastam do mundo bíblico, né? O abismo cultural, é uma cultura diferente, a Bíblia foi escrita
mais de 3.000 anos atrás, algumas porções dela. Sim. Né? Então, você tem o abismo cultural, o abismo linguístico. A Bíblia foi escrita em uma outra língua. Nós temos as traduções hoje, são muito boas, mas elas são aproximações do original. Né? Certo. Você tem um abismo de costumes, né? O abismo histórico. Né? Já é difícil entender um texto que foi escrito 50, 100 anos atrás, que dirá um texto de 3.000 anos. Então, esses abismos, né, fazem necessário que a gente também use, né, a interpretação, a hermenêutica para entender a Bíblia. Né? A Bíblia, uma coisa que quem sabe a gente deveria deixar claro, né, a mensagem da Bíblia é simples. Você não precisa ser um cientista da NASA para entender a Bíblia. Né? Uma criança pode entender a mensagem básica da Bíblia, mas há vários níveis de significado. Quanto mais você quer desfrutar a beleza, a mensagem de Deus, mas você precisa estar preparado para poder, né, interpretar. E quando a gente interpreta a Bíblia, né, é tão importante isso, porque vida e morte estão envolvidos. Né? Então, eu acho que a pergunta por que precisamos de hermenêutica, né, para a Bíblia é a mesma resposta que porque nós precisamos de hermenêutica para entender tudo ao nosso redor. A diferença é que, enquanto nós entendemos automaticamente, porque nós estamos inseridos no nosso contexto histórico-cultural, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, a Bíblia não. Então, a gente tem que dar esse passo atrás para poder pensar um pouquinho mais, né, e adquirir essas habilidades para poder entender o texto melhor. E é interessante, você colocou, que o próprio Jesus, muitas das vezes, ele perguntava assim, como interpretas? Né? E muitas vezes ele mostrou que os próprios discípulos estavam interpretando errado as escrituras, os fariseus estavam interpretando errado. Né? Verdade. E também eu me trouxe agora à mente com relação, por exemplo, a gente tem um autor brasileiro muito famoso que é Machado de Assis, e quando você lê Machado de Assis, você tem que entrar no contexto do Rio de Janeiro, da época em que ele escreveu, da sociedade carioca ali, né? Para você poder entender também os escritos. Então, você tem que buscar sempre o tempo em que foi escrito, a cultura, né, o momento, mas a essência da mensagem, do caso da Bíblia, ela perdura porque é um princípio eterno para a nossa vida. Eu acredito que eu não esteja falando nada de errado aqui, não, né? Exatamente. Porque a leitura, qualquer que seja, ela é, em muitos aspectos, um exercício de humildade. Porque você agora precisa deixar para trás esse momento histórico que você está vivendo, a vida que você está vivendo, você vai ser levado para outro lugar que pensa diferente, as coisas são diferentes. O pastor Jonatas falou aqui dos abismos, até a geografia. Nós não vivemos no mesmo lugar em que os escritos lá nasceram. E os nomes já nem são mais os mesmos, né? Nada. Então, por exemplo, na Bíblia, às vezes você vê as profecias no Antigo Testamento e diz assim, tal coisa vem do norte, tal coisa vem do sul. E aí você olha no mapa e a coisa está do lado. Como é que você entende? Por exemplo, Isaías tem muito isso, Jeremias, né? Então, por exemplo, quando esses profetas estão falando sobre as futuras invasões babilônicas, Babilônia, se você olhar no mapa, ela fica a leste. Mas se você não entende que na época, para chegar naquela região que a gente chama hoje de Israel, o pessoal tinha que fazer o caminho pelo norte e descer, você não entende por que ele está dizendo norte. Sim, então, sim. Tudo isso é porque, ou seja, se eu simplesmente ler, tá dizendo, a Bíblia aqui está dizendo que o mal virá do norte. Então quer dizer que os Estados Unidos vão invadir o Brasil porque os Estados Unidos estão ao norte do país? Ou então que o Pará é o mal do Brasil. É o mal do Brasil, não tem nada. Então, se eu faço essa leitura simplista, tiro de um lado e coloco do outro sem passar por esse processo, eu posso ter problemas sérios. Ok. Agora surge aqui uma segunda pergunta, né? Então, como é que eu posso interpretar as Escrituras, já que, eu falando como um leitor, né, alguém que nos assiste, você que está acompanhando aí o nosso programa, pode pensar assim, poxa, eu leio a Bíblia, então como é que eu posso interpretá-la, já que eu não sou um exegeta, eu não sou um intérprete profissional, né, eu não tenho doutorado nem mestrado, eu sou apenas um leitor, um cristão ou um admirador da Bíblia. Como é que eu posso fazer então agora essa leitura? Quais são as ferramentas aí, as dicas para nós? Olha, a primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa em ler a Bíblia é orar. E a razão é simples. Ler Machado de Assis não é a mesma coisa que ler a Bíblia. Sim. A gente aprecia Machado de Assis, mas Machado de Assis é um escritor brasileiro, escreveu ficção,
boa, tudo certo. Mas a Bíblia fala de si mesmo como um livro diferente. A Bíblia diz que a sua autoria é divina. A Bíblia diz que o que está contido ali são as palavras de Deus para nós. Então, quando nós oramos, nós reconhecemos que a Bíblia não é um livro igual a qualquer outro. E a gente pede auxílio do autor para entender o que está escrito. Então, se eu hoje for ler Machado de Assis, não tem como convidar Machado de Assis. Machado, o que você quis dizer aqui, né? O que você quis dizer? Mas com a Bíblia você pode. Amém. E esse auxílio não está restrito a quem está estudando e fez da interpretação, do estudo da Bíblia, a carreira universitária, como pastor ou qualquer coisa assim. Qualquer pessoa pode ter o auxílio do Espírito Santo para ler a Bíblia. Amém. A próxima coisa que a gente precisaria fazer é ler o texto com cuidado. Certo. O que às vezes acontece na leitura da Bíblia sem o processo de interpretação é ler 2, 3 linhas e achar que você já entendeu o texto e já fazer aplicações. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui em Filipenses 4, verso 13, tem o famoso verso que aparece, acho que em todos os carros de irmãos nossos evangélicos, católicos. Então, aparece o texto lá nas versões mais comuns que a gente tem. Aparece lá, tudo posso naquele que me fortalece. E aí agora a pessoa pensa assim, tá certo, eu quero ser o presidente da República. E eu creio em Deus, é Deus que me fortalece, então eu também posso ser o presidente da República. Então a pergunta que agora a gente tem que fazer é isso que o texto está dizendo? Então uma das maneiras de auxiliar a gente a saber se essa minha ideia primeira do que o texto está dizendo é correta, é ler o mesmo texto em traduções diferentes. Porque as diferentes traduções, porque usaram técnicas diferentes de tradução, vão trazer coisas diferentes sobre o texto. Então, eu tenho aqui na minha mão o mesmo texto na Nova Tradução na Linguagem de hoje. E o texto diz assim, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Opa! Então, esse tudo não é exatamente realizar absoluto, tudo. Ou fazer tudo. Esse tudo tem a ver com outras coisas. E aí o contexto vai ajudar e tal. Eu estou dando um exemplo apenas de um texto, mas às vezes outros aspectos do texto vão ajudar. Mas simplesmente você ler o seu texto bíblico em 2 versões, 3 versões diferentes, já vai ajudar você a abrir um pouco a cabeça e dizer, opa, tem mais coisa nesse texto do que eu estou vendo na superfície. Sim, e também a questão de você ler o texto dentro de um contexto, né? Às vezes a pessoa pega só aquele verso, mas não leu ali todo o contexto do capítulo, ou quem sabe dentro de uma parábola, ou dentro de um salmo, o que ele significa. Jonathan, você quer... eu acho que essa segunda pergunta, acho que o Classi já começou muito bem aqui colocando, a gente tem que responder 3 perguntas, né? Para entender a Bíblia. Então, o que o texto diz, o que o texto quer dizer e o que o texto quer dizer para mim. São 3 perguntas importantes. Na primeira pergunta, a gente realmente entende a linguagem do texto. Vai comparar as versões, vai entender os verbos, os sujeitos, né? A gente vai entender realmente o que o texto está dizendo. As palavras, né? Eu me lembro do texto de Paulo, né? Duro é recalcitrar contra os aguilhões, né? Então, o que é recalcitrar? Então, você vai para essas imagens. O Senhor é meu pastor, mas o que é um pastor, né? E não de agora. Não é o pastor que prega, né? É o pastor sim. daquela época. Então você vai entender essas imagens, entender essas metáforas, né? E uma leitura atenta já pode ajudar. Mas o segundo texto, ou segunda pergunta, é o que o texto quer dizer. Porque eu não sei se você já teve numa conversa, né, com alguém, você está discutindo com a sua esposa, né? E aí daqui a pouco você fala uma coisa, ela interpreta de um jeito, e o que você diz? Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Né? Então, ela entendeu todas as suas palavras, mas ela não entendeu a intenção dessas palavras. Sim. E com o texto bíblico também é da mesma forma. O que esse texto quer dizer? Para isso, você vai realmente recorrer ao contexto imediato da passagem, vai olhar o contexto bíblico, né, como um todo, para você realmente entender o impulso daquele texto. Vai estudar essas imagens em outras partes da Bíblia, né, que a gente chama de reuso, né, como essas imagens são usadas em outras partes. Vou dar um exemplo aqui. Sim. Em Gênesis capítulo 6,
A Bíblia diz que os filhos dos homens escolheram todas as mulheres que eles se agradaram. E elas eram bonitas. E curiosamente, a palavra bonita que aparece no capítulo 6 é a mesma palavra que aparece para descrever a fruta em Gênesis capítulo 3. Opa! Então, quando você compara esses dois textos, esse texto agora assume um outro significado, um significado mais profundo ainda, que é dizer, que basicamente é o pecado dos filhos dos homens no capítulo 6 equivale ao pecado de Eva no capítulo 3. E que pecado é esse? É o pecado de tomar o lugar de Deus e dizer para si mesmo que é bom. Porque em Gênesis capítulo 1, quem define o que é bom é Deus, Isso. e não a humanidade, né? Então, a gente percebe como a gente, olhando o contexto, olhando o uso das palavras, a gente vai entender melhor o que o texto quer dizer. Quer dizer, no caso, então, aquilo que no texto lá de Gênesis 3 é agradável aos olhos, é quando a mulher toma a decisão, tipo assim, eu sei agora o que é melhor, a mesma coisa acontece lá Exatamente. em Gênesis 6, né? Então, o que Gênesis 3 e 6 estão dizendo, definindo o pecado, basicamente o que é pecado? É você tomar o lugar de Deus e dizer para você o que é bom, né? E as consequências, claro, são trágicas, né? Amigos, nós estamos chegando ao final. É uma pena, tá? É um prazer muito grande receber vocês. Eu acredito que você que está nos assistindo já deu aí para, né, ter algumas ideias aí, perceber como é maravilhoso estudar a Bíblia, né, dentro do seu contexto, buscando ali a orientação do Espírito Santo por meio da oração. Como o pastor Classi falou aqui, a gente não pode chamar autores como Dostoiévski para vir aqui, mas a palavra de Deus você pode, por meio da oração, pedir a ajuda do Espírito Santo e ele vai iluminar e vai esclarecer ali todas as coisas, porque é uma promessa bíblica que o próprio Jesus disse, né? Eis que o Espírito Santo vai estar com vocês e ele vai ensinar todas as coisas. Então, se você tem alguma dúvida, peça em oração para que Deus te ajude a entender. Amigos, a gente está chegando ao final. Eu quero que vocês deixem aí uma mensagem final para o nosso público, tá certo? Deixa aí a respeito dessa interpretação bíblica, que eles podem ainda, algum toque, alguma coisa a mais aí. Eu acho que sempre é importante terminar esse momento de interpretação com a pergunta: o que esse texto está falando para mim? Então, sempre lembrem que a Bíblia é uma mensagem contemporânea, né, para cada um de nós individualmente. Invista tempo estudando a Bíblia, né? Acho que essa seria a minha dica principal. E invista também em bons livros, né? A gente estuda a Bíblia, a gente não estuda sozinho, a gente estuda com a nossa comunidade. Bons, né? Comentários, né? Bons comentários, bons livros. A gente investe para tanta coisa na nossa área profissional, para nossa área pessoal. Por que não investir também em bons livros para entender cada vez mais a Bíblia? Então, invista tempo, invista dinheiro, né, e dedique-se, e com certeza a gente vai ser recompensado pelos tesouros maravilhosos que a gente pode colher na Bíblia. Pastor. E eu diria, junto com o pastor Jonatas, que uma das grandes tentações que a gente tem hoje como leitor da Bíblia é achar que a gente é a primeira pessoa que leu a Bíblia e que a interpretação da gente é a melhor interpretação que o texto pode ter. Então, esse exercício de ler a Bíblia em comunidade, então, por exemplo, numa igreja, na escola sabatina, na escola dominical, bíblica, na escola bíblica, ler com os autores do passado, pessoas que... Note, a Bíblia é, no mínimo, 3.000 anos, a coisa mais antiga escrita. Desde lá, os cristãos estão pensando sobre a Bíblia. Então, essa sabedoria acumulada dos tempos também vai ajudar a gente. Mas, no final de tudo, a grande questão, como o pastor Jonatas colocou, é como isso vai mudar a minha vida. Então, por exemplo, o texto que o pastor Jonatas está falando aqui. Agora que eu sei que a grande questão do pecado é eu achar o que é bom para mim e não o que Deus acha que é bom, como isso tem que mudar a minha vida? O que eu tenho achado que é bom e que Deus não acha bom? E o que Deus acha bom e eu estou achando ruim? Quando eu leio o texto de Paulo e entendo que Paulo está dizendo que com Cristo eu posso enfrentar as situações da vida, o que isso quer dizer para mim agora? Que situação da vida eu estou enfrentando que acho que estou sozinho, que acho que é difícil? Então agora eu tenho a promessa bíblica de que Cristo vai me ajudar a passar por esse momento. Então, essa é a culminação. É isso, Deus vai usar a Bíblia para transformar a vida da gente. Amém. Que bênção. Amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Deus continue abençoando o ministério de vocês. E vocês, amigos, que acompanharam aqui o nosso Bíblia On, muito obrigado aí pela tua audiência. Quero mandar um abraço aí para a turma do SALT 2008, que com certeza estão nos assistindo, tá? E que você continue acompanhando toda a programação aqui do Espaço Novo Tempo Marizal, no YouTube, no Instagram.
E o Bíblia On é isso. Aqui, a cada dia, a cada programa, você conhece um pouco mais da palavra de Deus, tira dúvidas e com certeza Deus está abençoando a tua vida por meio desse podcast. Pastor Jonathan, pode encerrar com uma oração para a gente? Claro, prazer. Querido Deus, muito obrigado por tua palavra. Ela realmente, a lâmpada que ilumina nossos pés, ilumina o nosso caminho. Nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de ter em nossas mãos esse livro que foi preservado ao longo de milênios para que nós tenhamos acesso à tua mensagem. Muito obrigado por essa revelação e ajuda-nos a valorizá-la, investir tempo, investir, Senhor, com dedicação, para que possamos entender a tua mensagem e espalhar essa mensagem de esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. E que o Espírito Santo, o nosso grande professor, esteja sempre ao nosso lado ao estudar a tua palavra e descobrir as verdades que o Senhor tem para nós nela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, amigos. Fique ligado e se atualize no Bíblia On. Um abraço.